Mais uma vez, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Lucas capítulo 10. Nós vamos fazer uma leitura prévia de suporte, depois nós entraremos no texto propriamente dito. Lucas 10, versículos 17 a 24. Versículos de 17 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força de inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nessa noite ela possa vir de encontro às necessidades do nosso coração, que Tu possa, Deus, ser glorificado com a mensagem e possa, Deus, falar no coração, principalmente daqueles que ainda não creem em Cristo como Salvador, que talvez estarão nos assistindo pela internet e aqui pessoalmente, que Tu possa trazer entendimento e que possa ser uma noite, ó Deus, de alegria, de salvação e também de consagração. Nós Te damos graça porque temos a Tua palavra para abrir de forma livre nesse país que Tu nos dá para vivermos. Nós somos gratos por tudo, pelo Teu cuidado para conosco. Ajuda-nos a entender e a praticar a Tua palavra. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Agora sim, o nosso texto chave é Mateus capítulo 1. Mateus 1, de 1 a 8. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. E Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E a Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão, ou Jeorão, né? Algumas Bíblias dizem Jeorão, gerou a Uzias, que é a Azarias também, e até aqui a nossa leitura. Vidas perdidas. Vidas perdidas. A palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso conhecimento. A palavra de Deus, ela tem o intuito de nos informar. Ela foi escrita não só para isso, mas principalmente para transformar a vida do homem. Para transformar o homem de perdido, pecador, em salvo em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Segundo Pedro 1, 20 e 21 diz que, sabendo primeiramente que nenhuma escritura da profecia é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem, mas pela vontade de santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, de fé em fé, de glória em glória, nós cremos na palavra do Senhor. Nós devemos andar com base na palavra do Senhor. Nós devemos ser transformado, aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, pela palavra de Deus.
e aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador, ser transformado em suas atitudes para ser mais santo diante de Deus pela pregação da palavra do Senhor. Então, nós buscamos para que o pecador seja salvo em Cristo Jesus e para que nós crentes sejamos a semelhança de nosso Salvador no nosso viver nesse mundo. Isso é um ato contínuo até que nós estejamos na eternidade. A palavra deve transformar. Ela informa, mas ela deve transformar o homem pecador em salvo, o homem morto em vivo. 2 Coríntios 3,17, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Então a mensagem desta noite, irmãos, ela é pregada com o intuito de proclamar a salvação em Cristo Jesus. Proclamar que o homem é pecador e que ele precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador, precisa ter a transformação na sua vida. E aqui, por que nós lemos a genealogia de Jesus Cristo? Nesse livro de Mateus, de capítulo 1, de 1 a 8, nós lemos para sermos informados. Nós vamos comparar agora com 1 Crônicas, vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 3. 1 Crônicas, capítulo 3, nós vamos comparar essa genealogia de Jesus Cristo e vamos ver o porquê das vidas perdidas. Vamos ver o porquê das vidas perdidas. Todos estão lá? Os primeiros 9 versículos do capítulo 3 narram sobre a descendência de Davi, porque nós sabemos que Jesus Cristo veio da descendência de Davi. Jesus Cristo, rei de Judá. Davi trouxe a descendência de Jesus Cristo na sua geração. Então, quando nós lemos ali do versículo 1 ao 9, nós vemos todos os filhos de Davi primeiro, e depois começa com Salomão, e a partir de Salomão começa filho por filho descrever a geração de Davi. Então, até o versículo 9 nós vemos que Salomão foi gerado, e depois o versículo 5, e depois no versículo 6 disse: nasceram-lhe mais Ibar, Elisafa, Elifelete, Nogá, Nefeg e Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9. Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar foi irmã deles. E o que nos interessa mais agora é do versículo 10 ao 12, quando começa ali a descendência de Salomão. Salomão gerou quem? Roboão, que foi filho, que gerou Abias, que depois gerou a Asa, que gerou a Josafá, de quem gerou a Jorão. Depois veio Acasias, depois veio Joás, depois veio Amazias e depois veio Jotão. Então, a descendência de Davi. Então, se nós compararmos a descendência de Davi descrita aqui em Crônicas e compararmos com a descendência da genealogia de Jesus Cristo, nós vamos ver vidas perdidas, 3 vidas perdidas. Se nós compararmos o versículo 8, quando diz que Asa gerou a Josafá e Josafá gerou a Jorão. Jorão, lá em Crônicas, Jorão, versículo 11, gerou a Acasias, e aqui nós não vemos o nome de Acasias no livro de Mateus, e não vemos depois o nome de Joás, que foi filho de Acasias, e não vemos o nome de Amazias. Sai lá direto de Jorão para Uzias. Então, 3 vidas perdidas, e é o que nós vamos ver nessa noite. Não é considerado Acasias, Joás e Amazias na genealogia de Jesus Cristo. E nós vamos ver o porquê esses 3 filhos de Davi, que são ditos lá em Crônicas, não foram colocados aqui na genealogia de Jesus Cristo. Vidas perdidas. Lá na genealogia oriental, era costume se demorar apenas nos nomes conhecidos.
Cada nome tinha um significado. Quando o nome era dado para uma pessoa, ele tinha um significado. Hoje, os nomes servem para identificar. Meu nome é Davi, é para me identificar como uma pessoa, Davi. Naquela época era um pouco diferente, ele tinha um significado maior. Nos tempos bíblicos, o filho era escolhido com todo cuidado, o nome dele. Por quê? Porque ele representaria uma geração, uma descendência. Ali mostraria a fé da pessoa, ali mostraria a esperança dos pais naquela geração que se seguiria. E nós não vemos Acasias, Joás e Amazias aqui na geração de Jesus Cristo. 3 vidas se perderam na genealogia. Por quê? Porque foram esquecidas simplesmente? Não. Nós vamos ver o motivo pelos quais elas foram esquecidas. Lembra que nós lemos lá que Jesus Cristo fala, depois que aqueles 70 vieram de ter curado, de ter expulsado o demônio e mostrado isso para Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse para eles: alegrai-vos mais, porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Então esses 3 nomes não foram escritos no livro da vida: Acasias, Joás e Amazias. Vamos entrar agora no detalhe por que essas vidas se perderam. Acasias, vamos lá para 2 Crônicas 22, 2 Crônicas 22, 2 Crônicas 22, de 1 a 4. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeroão, fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes do arraial tinha matado a todos os filhos mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão. Então ele reinou, logo depois de Jorão, reinou Acasias. Era da idade de 42 anos, versículo 2, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Honra. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, conselheiros para a sua perdição. Então, Acasias teve uma orientação para a sua perdição. Ele obrou, conforme diz o versículo 3, impiamente. Por quê? Porque ele era aconselhado por sua mãe, Atalia. A ligação entre nós e os nomes é importante. Esses nomes sumiram da geração de Jesus Cristo devido às práticas abomináveis. Por isso que ele não foi colocado aqui na genealogia de Jesus Cristo. Acasias não teve a honra de passar toda a descendência dele. Pulou direto de Jorão para Uzias. Pulou esse nome em razão da impiedade. Acasias foi um homem ímpio, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele se aconselhou não na palavra de Deus. Lembra que a mãe dele, Atalia, ela havia se ligado com a casa de Acabe. Acabe fazia parte das 10 tribos que haviam se separado de Judá. 2 tribos, Judá e Benjamim, faziam parte das tribos do sul. E as outras 10 tribos faziam parte da tribo do norte. E essas tribos do norte não tiveram nenhum rei que seguiu aos preceitos da palavra do Senhor. Então, a orientação que veio sobre a vida de Acasias não foi da palavra de Deus, foi conselhos ímpios dados por sua mãe. Por quê? Porque ela havia feito uma aliança com a casa de Acabe, que fazia coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. Por isso que esse nome não aparece na genealogia de Jesus Cristo. Se nós pensarmos hoje, irmãos, como está o nosso país, como está o mundo que nós vivemos hoje em relação à impiedade que é feita. As estatísticas mostram que cada vez mais jovens estão se entregando a conselhos ímpios, como se entregou Acasias. Ao invés de buscar conselhos na palavra de Deus, estão buscando conselhos ímpios, conselhos no mundo, conselhos aonde más companhias levam para o consumo de álcool, o consumo de droga, ao invés de servir a Deus.
não estão preocupados em ter o seu nome inscrito no livro da vida. Por quê? Porque querem fazer coisas que não agradam a Deus, seguindo tudo que é o errado, para a sua perdição. Foi o que fez Acasias. Quantas e quantas guerras espalhadas por esse mundo. Por quê? Porque as pessoas têm procedido impiamente, buscando, ao invés do bem comum, buscando seus próprios desejos, seus próprios benefícios. Problemas políticos ocorrem porque as pessoas cada vez mais estão agindo de forma ímpia. Então nós votamos muitas vezes num político achando que esse político vai ajeitar o nosso país, e o que acontece? Esses políticos, quando se misturam no meio onde eles vão ter que legislar, acabam sendo contaminados pela impiedade desses outros, ao invés deles tentar fazer mudar o comportamento dessas pessoas ímpias, buscando na palavra de Deus os conselhos necessários para viver de forma que agrada ao Senhor. Então são muitos os exemplos de pessoas que, ao invés de buscar orientação na palavra de Deus, ou com pessoas que têm comportamentos dignos, misturam-se com a impiedade. Acasias, na idade tenra, ao invés de buscar a Deus, buscou conselhos ímpios. Por isso que o nome dele não aparece na genealogia de Jesus Cristo. Segundo Reis 8, 26 e 27, era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onre, rei de Israel, e andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe. Por quê? Porque ele se tornou genro de um rei ímpio. Além da sua mãe obrar impiamente, ele casou com a filha de um rei ímpio, ao invés de servir ao Senhor. Então ele sabia que as práticas dos reis de Israel não agradavam a Deus. Por que se ligar a esses homens ímpios, além de ter o conselho ímpio da sua mãe? Obrou impiamente, porque a mãe aconselhava desta forma, perverteu o coração desse filho. Então aparentou-se com o mal, casando-se com Zíbia, filha do rei Acabe. As amizades do mundo, as amizades que não agradam a Deus, nos levam a ter procedimentos que não agradam a Deus. Nós vamos ter esses procedimentos na nossa vida, muitas vezes como crentes, se nós nos aliarmos com pessoas que são ímpias, que são pessoas que, ao invés de nos ajudar a crescer, vão nos afundar. Acasias não teve o direito de aparecer na genealogia de Jesus Cristo em razão disso. Misturou uma semente pura, a semente de Deus, com a impiedade. Por isso que ele foi excluído da genealogia. Destruiu o sagrado, se perdeu. Jeremias 38, 22 diz: eis que todas as mulheres que ficaram da casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram, prevaleceram contra ti, e agora se atolaram aos teus pés. Na lama eles voltaram atrás, por ter feito o que era mal aos olhos de Deus. Aqui está se referindo a Zedequias, que foi lá a geração adiante, que também foi depois levado para o cativeiro. Por quê? Porque continuou impiamente nos caminhos que não agradavam ao Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque quando nós somos responsáveis por uma geração, irmãos, nós temos que ter o cuidado de fazer aquilo que agrada ao Senhor, muito mais nós que somos salvos em Cristo Jesus. A nossa vida, para os nossos filhos, as gerações que estão olhando para nós, precisam refletir aquilo que agrada a Deus. Muitos jovens estão se perdendo. Os irmãos lembram, lá em 1997, 5 jovens queimaram um índio, Galdino Jesus dos Santos, um pataxó. Queimaram ele numa parada de ônibus, numa brincadeira, jogaram álcool nele e depois gasolina e tocaram fogo nele, até que ele queimasse até morrer. Praticamente 95% do corpo foi queimado. Vinham de uma balada, vinham de um baile,
procediam impiamente, porque estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Quando nós estamos envolvidos com coisas que não agradam a Deus, as nossas atitudes para com os outros serão desta forma. Depois, esses jovens, por ter dinheiro, acabaram contornar a situação. Um virou funcionário público, os outros fizeram o curso superior, até advogados estão aí livres, não foram punidos. Por quê? Porque dentro do procedimento ímpio conseguiram se livrar com a sua impiedade, com a sua astúcia de serem punidos. Por quê? Porque não querem assumir a sua responsabilidade, fazem dano aos outros e não assumem a sua responsabilidade. Então nós temos que pensar nas gerações que vêm depois de nós. Por quê? Porque possivelmente os pais desses jovens, não sei se instruíram eles a proceder de forma correta, mas procederam de forma ímpia para com as outras pessoas, procederam de forma que não agradava a Deus. Quantos políticos pegos com a mão no dinheiro, não fui eu, não, eu não sei, não, eu não faço, não. As provas estão ali mostrando, fico negando até morrer, procedendo impiamente para com as pessoas, não tem um testemunho, e tantos casos que nós podemos narrar aqui no país. Muitas pessoas morrendo, porque atitudes ímpias de pessoas que estão em evidência, ou que têm responsabilidade diante de outros na sociedade, seja onde for, estão procedendo de forma ímpia. Ao invés de se aconselhar na palavra de Deus, estão buscando seus próprios caminhos, e aí buscando conselhos mundanos, conselhos que não agradam a Deus. Lembra que violência gera violência. Então, se nós não nos situarmos na palavra de Deus para termos uma vida que agrada a Deus, vai gerar violência. Essa semana passada eu estava vendo o bicheiro lá do Rio de Janeiro, chamado Maninho. A filha dele recebeu uma tentativa de ser assassinada, conseguiu sair ilesa. 10 anos atrás, um filho foi morto numa emboscada. Por quê? Porque estão envolvidos com coisas ilícitas que trazem sobre a sua vida consequências para a sua família. A impiedade do pai, ela reflete na geração posterior. A geração anterior pode ter sido boa, mas se eu não for bom, a geração que vem depois de mim, ela vai sofrer pela minha impiedade. Então, Acasias, ele foi um homem ímpio. Por quê? Porque teve uma geração anterior que não orientou ele nos preceitos da palavra de Deus. Mas por que isso aconteceu naquela época e acontece nos dias de hoje? Porque a influência, talvez na escola, na televisão, ou é a ganância das pessoas, é a falta da compreensão de Deus, como diz a palavra, para a perdição dessas pessoas, como diz aqui no versículo 3 de 2 Crônicas 21. Era a sua conselheira para proceder impiamente. Então as pessoas muitas vezes têm o desejo da impiedade, não querem abandonar a sua impiedade e receber a salvação em Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 7-9 diz: e vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e glória do seu poder. Aquele que não quer nada com Deus vai padecer eternamente, é o que diz a palavra de Deus. Aquele que procede impiamente, como Acasias procedeu, vai padecer eternamente. Tu convida a pessoa para vir à igreja, a pessoa não quer. Tu convida a pessoa para fazer um estudo bíblico, a pessoa não quer. Ela prefere a sua forma ímpia de viver. Ela não quer nada que se relacione a Deus. Ela não quer nada que seja relevante da palavra de Deus, que possa transformar a sua vida. Ao invés de ouvir os conselhos da palavra de Deus, prefere ouvir os conselhos do mundo. O crente muitas vezes é atribulado, mas ele tem
o conforto da palavra de Deus. É um desafio para nós, irmãos, por todo o procedimento que possa acontecer sobre a nossa vida, por toda a impiedade que possa nos cercar, nos atribular, nós devemos permanecer fiéis à palavra do Senhor. Por quê? Porque nós temos esse testemunho a dar às pessoas, às gerações que estão seguindo depois de nós. Não obedece, aquele que não obedece padecerá a perdição, assim como Acazia não teve seu nome inscrito por proceder impiamente, não quer nada com Deus, não querem nada com Deus as pessoas hoje, mas é a escolha que a pessoa tem que fazer. Nós, como responsáveis por gerações, nós precisamos orientar, nós não podemos forçar ninguém. Agora, nós como salvos em Cristo, não podemos mostrar a impiedade como uma forma de vida para as nossas gerações posteriores. A relevância da palavra de Deus é o que interessa. Então, o chamado ao arrependimento é o que nós devemos pregar ao invés da impiedade. O tempo está próximo, arrependei-vos, aceite a Cristo como Salvador, abandone a sua impiedade se ainda está praticando e viva de forma a agradar a Deus, para que a tua geração também possa receber essa instrução. Então, essa perdição desse primeiro nome não aparece na genealogia de Jesus Cristo, porque operou impiamente por ter orientação da sua mãe, influência maligna da sua mãe, e também porque se aparentou com a impiedade da casa de Acabe. O segundo nome, Joás. Tinha Joás, conforme diz o capítulo 24, versículo 1 de 2 Crônicas, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Joás, ele foi escondido quando Atalia, a mãe de Acazias, liquidava toda a descendência de Acazias. Ele foi escondido por Jeozabeate, a tia dele, e foi preservado com vida. Ele foi preservado com vida. Dentre os filhos do rei, que Atalia, a ímpia, que aconselhou Acazias, e depois matou toda a geração de Acazias, e não tinha mais ninguém para reinar. Ela queria reinar, Atalia, mas foi Joás escondido. Ele passou a reinar depois de 7 anos, por quê? Porque o sacerdote Joiada, ele protegeu o rei Joás. Ele guardou o rei Joás. Quando o rei Joás tinha 7 anos de idade, ele foi empossado como rei sobre Judá e reinou sobre Judá. Foi morta Atalia, que teve aquele período de reinado muito curto, e Joás passou a reinar. E ele reinou orientado por esse sacerdote. O capítulo 24, do versículo 17 ao 20, diz que depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Enquanto Joiada estava vivo, Joás, leia os versículos ali do capítulo 23 e início do capítulo 24, Joás reparou o templo de Deus, Joás restabeleceu os sacrifícios que haviam sido deixados para trás, Joás consagrou sacerdotes, Joás purificou o culto a Deus. Por quê? Porque ele tinha a orientação de um sumo sacerdote, Joiada. Enquanto Joiada viveu, Joás foi uma bênção, mas depois da morte de Joiada, o sacerdote, ele passou a deixar a casa do Senhor, Deus de seus pais, e servir às imagens e aos ídolos. E foi grande, e veio a grande ira sobre Judá. Deus se irou, por quê? Porque aquele homem que era uma bênção passou a ser uma maldição. Deus enviou profetas, enviou a Zacarias, filho de Joiada, para repreender Joás da sua forma, que ele estava se conduzindo de forma ímpia. E o que Joás fez com o filho de Joiada? Matou a Zacarias.
o seu irmão de criação, aquele que o sacerdote protegeu, criou junto com seus filhos, Joás, depois da influência dos príncipes de Judá, que procediam impiamente, influenciaram ele abandonou os caminhos do Senhor, passou a adorar deuses estranhos e ainda matou o seu meio-irmão, o irmão de criação. O Espírito de Deus estava sobre Zacarias e Zacarias chamou a atenção, assim como nós pregamos a palavra de Deus, para que todos estejam diante de Deus informados, atualizados a respeito da sua condição diante de Deus, se não tem a Jesus Cristo como Salvador. Precisam deixar a sua impiedade. Zacarias disse para Joás: Joás, tu está procedendo de forma ímpia, isso não agrada a Deus, abandona o teu pecado. Ao invés de abandonar o pecado, matou a Zacarias, procedeu de forma ímpia, deixou de servir o Deus de Israel. Nós precisamos ter cuidado como crentes na nossa vida, irmãos. Aqui não estou levando em consideração se era ou não salvo, mas ele não aparece na genealogia de Jesus Cristo, Joás, porque deu ouvido às influências de príncipes, de pessoas de renome, e acabou sendo influenciado ao ponto de matar o seu meio-irmão. Não teve o direito de aparecer na genealogia. Tem coisas boas que ele fez, como eu retratei, aqui está no capítulo 23 e o início do 24, tem coisas boas que ele fez, estão retratadas, mas não teve o direito do seu nome aparecer na genealogia de Jesus Cristo. Ao invés de se arrepender pelo chamamento da palavra de Deus, obrou impiamente. Aquele que ouve a mensagem não tem Jesus Cristo como Salvador nessa noite. Se não se arrepender, conforme nós lemos, o seu nome não estará inscrito no livro da vida, porque o direito ao nome ser inscrito no livro da vida somente através do arrependimento pela pregação da palavra de Deus. Reconhecer que carece de Jesus Cristo como Salvador, que é pecador, que longe de Deus está, e somente Jesus Cristo pode reaproximar dessa comunhão. Então não tenha atitude de rebeldia contra o mensageiro da palavra de Deus. Arrependa-se do seu pecado. E nós, como crentes, se estamos vivendo em pecado como estava aqui Joás vivendo, devemos reconhecer a nossa condição de pecador, orar a Deus conforme diz 1 João 1,9, confessar o pecado, se arrepender e abandonar o pecado, restabelecer a comunhão, ao invés de estar jogando pedra naquele que tem nos repreendido, porque aquele que repreende está com a palavra na mão e tem autoridade. Então, quando a palavra é pregada nos nossos cultos, ela tem um propósito de fazer a morada no coração, seja para arrependimento do pecado para salvação, ou arrependimento do pecado para restauração da comunhão, coisa que não quis aqui Joás, não quis se humilhar, porque se exaltou como o rei de Judá sobre todos os que estavam abaixo dele, e principalmente sobre o sacerdote de Deus que o exortou. Não quis ouvir a mensagem, assim como muitos entram e saem dessa igreja, como entraram, não aplicando a mensagem em sua vida. Jeremias 6,10: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, e eis a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Joás não gostou de ouvir a palavra de Deus, cutucando o seu pecado. Ele preferiu acabar com o profeta. O drama que nós temos muitas vezes quando nós vamos dar testemunho para as pessoas, ao invés de crerem, debocham de nós, ao invés de crerem, desdenham daquilo que nós estamos oferecendo, que é a vida eterna, oferecendo para elas. Não querem, porque preferem continuar nas suas condutas, são contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é contra o pecado dessas pessoas. Foi o que aconteceu com Joás, foi contra o servo de Deus, porque o servo de Deus estava colocando o dedo na ferida dele. Que nós não tenhamos essa atitude, irmãos, na nossa vida como crentes, que quando a palavra for pregada,
ela é para mim. Graças a Deus, ela vai me corrigir, ela vai me mostrar o meu pecado para que eu possa confessar e abandonar. Nós não podemos viver vidas promíscuas, horas nos caminhos de Deus, ora no mundo. Joás teve esse comportamento, foi contrário àquilo que o profeta pregou. Marcos 10, 21, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu, vem e segue-me. Aqui falando do jovem rico, quando Jesus mostrou para ele que tudo aquilo que ele fazia era ótimo, mas faltava uma coisa: não te apega a essas coisas desse mundo, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, me aceita como Salvador e tu vai ter o teu nome inscrito no livro da vida. Ele preferiu se apegar às coisas desse mundo. Por quê? Porque a vontade do jovem era uma, e a vontade do jovem era contrária à vontade da palavra de Deus. Por isso que ele não quis se desfazer das suas riquezas, não quis seguir ao Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, quando colocado a nossa vida exposta à luz da palavra de Deus, dar valor àquilo que é nos mostrado. E se você está aqui sem Jesus Cristo, está nos ouvindo através da internet, pense na sua condição. O seu nome não está no livro da vida ainda porque não crê em Jesus Cristo. Vai se demorar a crer? O tempo passa e quando vê, a vida passou e a oportunidade pode ter passado. Não fique recebendo conselhos ímpios. Dê ouvidos à palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é aberta e pregada, é para o benefício da pessoa ouvinte. Agora, ela precisa ter o prazer de ouvir e permitir o Espírito trabalhar na sua mente, no seu coração, para que possa ser aplicada na sua vida. Goste dos conselhos da palavra de Deus. Mateus 13, 14 e 15 diz: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido e ouvido de mau grado com seus ouvidos, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Jesus Cristo aqui está mostrando a dureza do coração das pessoas que ouvem e não se arrependem do seu pecado. O desejo do Senhor é que todos venham ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, mas não é por força. A palavra é pregada e ela precisa ser penetrada. Certamente ouvireis, está falando de ouvidos, nós temos ouvidos. Certamente não compreendereis, está falando não dos ouvidos da parte espiritual, porque eu estou ouvindo, só que eu não estou compreendendo. Por quê? Porque eu não estou tendo discernimento espiritual, seja ele para a salvação, seja ele para uma reconciliação. É o que aconteceu aqui com Joás. Tudo por quê? Porque a pessoa ouve de mau grado, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Se cumpre aquilo que profetizava o profeta Isaías: um povo que ouve de mau grado. Cristo deseja a conversão, mas a pessoa tem um coração duro e ouve de mau grado. Foi o que aconteceu com Joás, foi o que aconteceu com Acasias. Joás não ouviu o profeta Zacarias, e no caso de Acasias, Acasias deu ouvido à sua mãe, aos conselhos ímpios. Mateus 13, 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não compreendem. Não ouvem e não compreendem. Por quê? Porque tem um coração duro, não permite que o Espírito de Deus fale. O Senhor quer resgatar todas as pessoas do inferno, mas a decisão ela é pessoal. Cada um tem a sua responsabilidade. Por isso não pode ter um coração duro, um coração que ouve de mau grado. Vidas perdidas. Por quê? Porque tem um coração que ouve de mau grado. Qual a minha condição, qual a tua condição quando a palavra de Deus é pregada?
É a condição de Acasias? É a condição de Joás? Preferem ouvir conselhos ímpios ou ouvir a palavra de Deus? E por último, o filho de Joás, Amazias. Amazias, também conhecido como Azarias. Capítulo 25 de 2 Crônicas 25, versículos 15 e 16, diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscastes deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro meu? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvido ao meu conselho. Aqui mais um rei, Amazias, filho de Joás, dando ouvidos a conselheiros ímpios, trazendo a ira de Deus sobre a sua vida. Deus mandou o profeta para aconselhar, e ele disse assim: Quem é que te pôs de conselheiro? Quem é tu para me dar conselho de como eu devo proceder? Olha só o rei, Deus mandou um conselheiro, servo de Deus, e ele se ofendeu com esse conselheiro. Por quê? Porque estava, por parte de Deus, deliberadamente determinado destruir esse rei Amazias em razão da sua impiedade. O profeta tentou orientá-lo, mas ele não deu ouvido à orientação. Se irou também com o profeta: Quem te colocou como meu conselheiro? Já ouvimos isso muitas vezes, né? Quem tu é para vir me dar conselho? Quem tu é? Quem tu pensa que tu é para querer me dar chá de conselho? Eu já ouvi isso, mas a base da palavra de Deus é a nossa responsabilidade de mostrarmos ao ímpio a sua impiedade, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender, para que ele possa vir a ter o seu nome inscrito no livro da vida. Deus deliberou destruir o rei Amazias, por quê? Porque ele não quis ouvir a Deus. Quem te pôs por conselheiro? Cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que Deus já deliberou destruir-te. Quer dizer, tu não quer me ouvir? Saiba que Deus vai te destruir. Saiba que Deus vai te destruir. Aquele que, quando nós testemunhamos, quando nós pregamos a palavra de Deus, não é que não nos ouve, não ouve a palavra de Deus, vai ser destruído. Por quê? Porque Deus quer? Não. Porque Ele está agindo de forma ímpia. E Deus já determinou, deliberou que aquele que negar a Jesus Cristo como Salvador será destruído, será eternamente lançado no lago de fogo, de enxofre. Uma vida perdida. Esse homem também, Amazias, conforme o versículo aqui do capítulo mostra. Napoleão, quando morreu, o seu médico que o atendia disse que, apesar de todo aquele império que ele construiu, de tudo aquilo que ele tinha, ele dizia que ele lutava contra o medo terrível da morte. Ele tinha um medo terrível da morte. Com todo o poder que tinha, ele teve o medo da morte. Por quê? Porque ele era ímpio diante de Deus, procedia de forma ímpia, mesmo com suas conquistas, procedia. Aquele que procede impiamente tem medo da morte. Por quê? Porque sabe que será uma vida perdida, lançada eternamente no lago de fogo de enxofre. O homem tem essa consciência, mas ele prefere ouvir de mau grado a mensagem, ao invés de se arrepender do seu pecado. Quantos e quantas pessoas estão morrendo numa condição que sofrerão tormento eterno, porque preferem rejeitar a palavra, ao invés de se arrepender do pecado, darem ouvidos à palavra do profeta, darem ouvidos à exortação da palavra de Deus, aqui como aconteceu no caso desse homem chamado Amazias. Preferiu obrar impiamente,
mesmo com a dureza que o profeta pregou. Quantos e quantos estão com essa mesma atitude? Mas cabe a nós, irmãos, como crentes em Cristo Jesus, ter o procedimento de Zacarias, ter o procedimento aqui do profeta, que foi o conselheiro para o bem de Amazias, mas ele preferiu não ouvir o chamado da palavra de Deus. Vidas perdidas, destruídas por rejeitarem Deus, Deus irá castigá-los. Deus irá, em razão dos seus pecados, por rejeitarem principalmente Jesus Cristo como Salvador, lançá-los na perdição eterna. Por isso que esses nomes aqui nos servem como alerta, para que nós possamos refletir sobre a nossa condição como pessoas que têm descendência depois de nós. Como está sendo a vida dos nossos descendentes? Eles estão vendo realmente Jesus Cristo na nossa vida? Nós estamos deixando um legado para que eles possam crer em Jesus Cristo como Salvador? Ou vão ter seus nomes cortados do livro da vida porque nós temos sido falhos em relação a eles? Apocalipse 20, 13 a 15 diz: e deu o mar os mortos que havia, e a morte e o inferno deram os mortos